Tem uma verdade dura que ninguém te conta quando você começa a crescer. Quanto mais alguém se valoriza, mais incomoda quem nunca apoiou. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, não são os clientes que criticam, são justamente as pessoas mais próximas. Em algum momento da jornada, toda confeiteira percebe que não dá mais para trabalhar por migalhas. Chega uma hora em que o preço precisa subir, porque os ingredientes sobem, o gás sobe, as contas aumentam e o tempo é o mesmo. E quando a pessoa começa a cobrar o valor justo, acontece uma coisa que ninguém ensina em curso nenhum. As pessoas ao redor começam a olhar diferente. Uns acham que ficou metida, outros dizem que agora tá rica, e alguns simplesmente se afastam. Mas nada disso é pessoal, isso é um reflexo de uma mudança importante. Quando alguém começa a se valorizar, quem não valorizava se incomoda. Crescer não incomoda quem torce, crescer incomoda quem nunca ajudou. E é por isso que muitas confeiteiras sentem esse choque quando começam a cobrar direito. Gente que nunca comprou nada começa a dar opinião. Gente que nunca apoiou começa a criticar. Gente que nunca esteve perto começa a comentar as mudanças. Mas esse é um sinal claro do progresso. Se ninguém está falando nada, é porque nada está mudando. Sempre foi assim com quem decide melhorar. Muita confeiteira trava na hora de cobrar. Não é por causa do preço, é por medo do cliente. É por medo de desagradar. Desagradar amigos, desagradar parentes, desagradar pessoas que não entendem o valor do trabalho manual. Mas existe uma verdade simples. Para agradar a todos é preciso se diminuir. Para crescer é preciso desagradar alguém. E a maioria das confeiteiras descobre isso quando finalmente coloca preço justo. Quem queria barato desaparece. Quem nunca valorizou reclama. Quem tinha interesse próprio se afasta. Mas quem realmente respeita o trabalho fica. Agora, essa parte é delicada, mas é real. Em muitos casos, quem mais coloca dúvida ou quem mais julga não são os clientes, são pessoas próximas e isso machuca mais. Mas existem motivos. Eles estavam acostumados a ver a pessoa do jeito antigo. O crescimento mexe com a imagem que eles tinham. Eles não entendem o trabalho que dá. Para quem está de fora, é só um bolinho. Para quem faz, são horas de esforço silenciosos. Eles não enxergam o empreendedorismo como trabalho real. Muita gente só chama de trabalho aquilo que tem patrão e carteira assinada. Eles sentem ciúmes da mudança porque quando alguém cresce, a comparação aparece. Ela tá achando que ficou rica, mas a verdade é outra. A pessoa não ficou rica, ela só deixou de ser explorada. Começou a cobrar o que vale, aprendeu a colocar preço no próprio tempo, e isso para algumas pessoas é desconfortável. O momento da virada, quando a pessoa decide não parar. Toda cliente chega em um ponto em que precisa escolher: ser e incomodar ou parar e agradar. E quem decide continuar descobre algo poderoso. O cliente certo paga, o cliente certo indica, o cliente certo valoriza, o cliente certo volta. E aí uma coisa linda acontece. A confeiteira que antes tinha medo de cobrar começa a lotar a agenda, justamente porque começou a cobrar. Não existe respeito onde não existe valor, e não existe valor onde não existe preço justo. Cobrar transforma, crescer transforma, desagradar faz parte. No final das contas, o crescimento de uma confeiteira não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre respeito, é sobre construir algo para a própria família. É sobre mostrar para os filhos que é possível viver daquilo que se ama. E quem se incomodar, que se incomode. Quem entender vai ficar. Quem valorizar vai apoiar. Porque no fim, crescer não é problema. Problema é permanecer pequeno para caber nas expectativas dos outros. No fim das contas, a vida sempre vai trazer desafio. Portas fechadas, momento em que parece que nada está dando certo. Mas existe algo que ninguém pode tirar de uma mulher:
a capacidade de se reinventar. Muitas vezes o que falta não é oportunidade, é a coragem de se colocar como prioridade. Coragem de parar de aceitar migalhas de atenção, de reconhecimento, de dinheiro, de respeito e começar a construir uma vida que faça sentido de verdade. Porque toda mulher carrega dentro dela uma força que o mundo subestima. E quando essa força desperta, tudo muda, o corpo muda, a maneira de pensar muda e a forma de trabalhar muda e o futuro muda também. Então, antes de eu encerrar esse vídeo, fica uma reflexão importante. Não importa de onde uma mulher vem, importa até onde ela decide ir. E toda mudança começa com uma decisão simples. Eu mereço mais do que isso. E quando essa decisão é tomada, não tem volta. A vida começa a se abrir de um jeito que parecia impossível antes. E você, qual é a área da sua vida que você sente que precisa mudar primeiro? Mente, rotina ou autoestima? Me conta aqui nos comentários. Deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijão!